Olá, bem-vindo de volta, meu caro camarada da Guarda Imperial. E você está pronto para saber mais sobre os incríveis veículos blindados que temos à nossa disposição e o jeito mais legal e radical para chegar no campo de batalha? Então, sente-se bem, amarre o seu cinto e prepare-se para conhecer sobre a Quimera, o veículo de transporte de pessoal mais famoso e conhecido, o equivalente aqui à Kombi, no milênio de 40 mil. Muito bem, o que é uma Quimera? O que é um veículo de transporte de pessoal? Muito simples. Um veículo de transporte pessoal é um veículo blindado que possui algumas armas capazes de fornecer tanto fogo de supressão quanto também apoiar a infantaria enquanto ela desembarca. E a infantaria ela fica posicionada no local atrás, porque você sabe, guarda, que você é a nossa prioridade, é a sua segurança. Dito por sargento ninguém do planeta nunca. Mesmo assim, nessa aqui, realmente, a segurança e a vida do pessoal da infantaria é prioridade, incrivelmente, e eles ficam na parte de trás do veículo. Nessa parte traseira, cabem até 12 soldados de infantaria, ou se eles estiverem levando armas grandes, como um canhão de laser ou coisa assim, aí no caso caberia no máximo 10. E caso você queira levar algo um pouco maior, como um Ogrim, vai caber no máximo 4. Mas é um espaço considerável e para levar os nossos camaradas de uma forma relativamente segura, para não sujar o seu pezinho na lama, enquanto você, batalhão da infantaria básico, vai estar ali se matando contra os Xenos. Eles vão casualmente andar com seu veículo e ser deixados no local principal de batalha, acenar a bandeira lá em cima e dizer: nós vencemos, enquanto você está ali se matando para tentar chegar no objetivo. Ok, tudo bem, tudo bem. Pessoal da unidade de blindados não se dá muito bem com as outras unidades do exército. Não sei se você percebeu uma leve animosidade aqui entre eu e eles. Mas tudo bem, ok? E eles têm um objetivo secundário no processo de levar os soldados até o seu ponto principal, mais próximo possível da zona de combate, ou, melhor ainda, uma posição atrás das linhas inimigas, ou no flanco, que o inimigo vai ter que abandonar a sua defesa ou ser morto 1 a 1. O subobjetivo deles é não ser destruído totalmente no processo e se transformando num pequeno forno, e a próxima equipe que vai ter que usar a Quimera vai ter que tirar eles dali com mangueiras de água pressurizada para tirar as vísceras do chão. Então, se tu puder e estiver comandando um desses, tente não morrer no processo. Obrigado, a Guarda Imperial agradece. Mas eles não são, assim, apesar de serem considerados um APC, eles não são um APC, um veículo de transporte blindado. Por quê? Porque pela classificação real, eles são um veículo de combate de infantaria. Ué, peraí, qual a diferença? O veículo de combate de infantaria é um veículo de transporte que também possui uma arma, e essa arma tem mais do que 20 milímetros. E no caso, as quimeras utilizam heavy bolters, bolters pesados. O bolter, como você já deve saber, é um atirador de granada automático que lança granada de mais ou menos aqui 25 milímetros nesse caso, com a força de uma bala de rifle. Depois que ela sai do barril, a bala é autopropelida por combustível de foguete, e quando ela atinge o alvo, ela explode, espalhando fragmentos por toda a direção. Então, essa arma pesada é quase que um mini canhão, e, no caso, é um lança-granadas automático, que seria a melhor definição para ela.
E ele pode ter até 2 na torre, ou 1 na torre e 1 no chassi. E como essa arma tem mais do que 20 milímetros, se a gente for ser bem específico na classificação, eles são um veículo de combate de infantaria, não um veículo blindado de transporte. Então seria mais correto chamar de FV. E além dos Heavy Bolters, que é bem comum, eles também podem utilizar um multilaser, que é no caso, uma arma laser totalmente automática, muito mais forte do que o teu rifle de laser convencional, só que não tanto quanto um canhão ou um bolter. E falando em canhão, antigamente tu também poderia botar um autocannon, um canhão automático nessas coisas, só que na 9ª edição eles não botaram por algum motivo na lista dos armamentos possíveis. Mas podia, e eu gosto de achar que ainda pode, porque o autocanhão é um dos que fica mais bonito nisso aqui. E se você realmente quer causar dano para o seu inimigo, você também pode botar lança-chamas, já que eles vão estar na linha de frente, próximo aos combates de infantaria. Por que não adicionar um veículo que pode suportar as linhas da infantaria atacando, né? Uma vez na vida, tem um veículo blindado perto, é bom. E aí eles conseguem incendiar as defesas inimigas, ou os bunkers, fortificações ou posicionamentos de armas pesadas, facilitando a sua sobrevivência no campo de batalha. Só vi vantagens até aqui. Mas se você quiser ser bem amplo na sua nomenclatura, você pode chamar eles de AFVs. O que é um AFV? AFV é Armored Fighting Vehicle, ou veículo de combate blindado, ou apenas blindado, que é como jornais falam para todos os veículos que existem numa guerra. Eles olham para um caminhão, eles chamam de blindado. Eles olham para um tanque, eles chamam de blindado. Eles olham para um veículo de transporte, isso aí obviamente é um blindado. Mas no caso, os veículos de combate blindado é um termo bem geral que engloba todos os modelos. Um veículo com armamentos maiores que não necessariamente precisa carregar infantaria. Então, daria para botar tudo como um blindado, se tu preferir, não tem problema nenhum. E existem vários tipos diferentes de quimeras, vários padrões, dependendo da arma que tu coloca neles, dependendo dos melhoramentos, alguns com armas adicionais, alguns com sensores adicionais, alguns com lâminas de escavadeira na frente para limpar o terreno, alguns feitos com mais tecnologia, como com iluminação ao redor, para facilitar a visão em mundos com baixa luminosidade. E cada um tem algumas variações. E o chassi da Quimera também ela foi utilizada para outros veículos, que aí eles são considerados de outra classe, mas é a mesma base, é o mesmo chassi, é as mesmas esteiras e o mesmo corpo da máquina, só que aí ela leva uma artilharia autopropelida, no caso é um canhão de artilharia sobre esteiras, né? Porque não é roda, então é esteira. Então ela leva para onde for e aí tu consegue atirar e reposicionar a artilharia com velocidade ou levar o suporte pesado de artilharia para onde está precisando mais de maneira rápida, sem precisar carregar manualmente um canhão gigante de quase 400 quilos, né? É bem mais fácil tu botar eles em cima de um veículo. Outra coisa interessante também é que algumas dessas variações também servem como armas antiaéreas. Então tem vários tipos diferentes de veículos feitos sobre o chassi das quimeras. E por isso as quimeras hoje são o principal veículo da Guarda Imperial. E eu queria só fazer um relato aqui com a vida real, porque eu não sei qual que é mais parecido, eu fiquei bem em dúvida. Vocês acham que a Quimera é mais parecida com o Bradley dos Estados Unidos, que é um veículo que foi montado... Olha, que vergonha como foi montado esse veículo.
Ele era para ser só um veículo de transporte na época da Guerra Fria. Só que aí eles quiseram botar uma torre, depois eles quiseram botar umas portinholas do lado para os soldados atirar, e depois foi uma coisa pior que a outra, e no fim o veículo ficou muito ridículo, depois ele teve que ser totalmente atualizado de novo, depois de gastar milhares de dólares e anos e anos e anos de desenvolvimento. Hoje nós temos o Bradley, ele é um veículo de transporte que leva bem menos gente do que deveria, porque ele tem um canhão gigante em cima. E se você até está interessado na história de como foi feito, claro, é uma coisa adaptada para o cinema, então ela é exagerada, mas as guerras no Pentágono, em português eu acho que traduziram para A Máquina de Guerra, que é a história de como Bradley foi desenvolvido e como ele ficou com a especificação final dele. É divertido, dá para rir, é uma comédia e é engraçado, é um filme bom. Ou ele é mais parecido com o BTR-4M, que é esse de cima, ou o MDM, que é o de baixo, que é um veículo da época dos soviéticos e ele foi inspirado, na verdade, nos primeiros veículos de transporte de pessoal blindado, que os primeiros veículos de transporte blindado foram feitos na Alemanha oriental, isso, na época do regime comunista, porque eles investiam quase todo o PIB na parte militar, então eles desenvolveram esse veículo, que era uma forma rápida de levar a infantaria ao campo de batalha. Depois a União Soviética copiou e modificou, e aí o mundo inteiro começou a fazer esses veículos de transporte. Qual você acha que é mais parecido? O dos Estados Unidos aqui ou da União Soviética? Olha, eu acho que tem inspiração dos dois na Quimera. E beleza, falando em especificações ali que eu citei antes do Bradley, eu sei que você está aqui para saber de matemática, dados e estatística. Então, tudo bem, meu caro curioso, você vai saber sobre dados e estatísticas da Quimera. No caso, na parte superior da torre, ela tem 150 milímetros de armadura e também na rampa de saída, onde os soldados estão. Então tá vendo, a parte mais protegida é onde fica o batalhão de infantaria, até porque de vez em quando pessoas importantes são transportadas numa Quimera. Ou você acha que era para você, soldado? Tá se achando, tá se achando a última esperança da humanidade. Tá bom. Ou também, ao redor do casco da Quimera, ela tem em torno de 100 milímetros de armadura em média. E 100 milímetros de armadura hoje é considerável, mas 100 milímetros de armadura no 40.000 não é tão legal. Porque existem armas no futuro, armas de energia, que conseguem derreter esses 100 milímetros como se fosse manteiga. Então é muito comum os próprios soldados fazer alguns melhoramentos para tentar aumentar a blindagem. Coisas simples, como botar uns pedacinhos de ferro com sacos de areia, coisas como soldar mais placas de ferro na frente para tentar proteger melhor. Ou até, se o mundo for bem desenvolvido e tecnologicamente avançado, placas de armadura reativa e explosiva para evitar uma penetração de um ataque inimigo. Outra coisa também que aumenta a sobrevivência das quimeras, elas costumam vir equipadas com granadas de fumaça. Aliás, é meio que padrão, acredito que todos os modelos deles tenham. Por quê? É muito melhor do que tu ter a armadura para sobreviver ao tiro, que o inimigo não te veja. Muito melhor, né? É muito mais fácil. Então, eles utilizam granadas de fumaça tanto para se posicionar, tanto na hora que os soldados estão saindo do veículo para poder ter cobertura, para eles não morrerem um a um sob fogo de armas pequenas inimigas. Eles usam as granadas de fumaça para recuar. Eles podem usar as granadas de fumaça para tentar evacuar a própria equipe que pilota o veículo, caso ele esteja imobilizado ou vai explodir. Então, tem várias utilidades. Não subestime a boa e velha granada de fumaça. Além disso, esse chassi inteiro e o peso da torre
vai geralmente em torno de 38 toneladas, dependendo se tu bota Ogrins dentro ou não. Se tu botar Ogrins, vai para umas 40. E ele também tem a largura de 6,9 metros, o comprimento de 5,7 e a altura de 3,7. Então ele tem um perfil bem grande. Por isso que eu digo a valorização da fumaça, para que essa coisa não seja destruída no momento que ela aparece na linha de fogo inimiga. Outra coisa também interessante que aumenta a sobrevivência, a versatilidade da Quimera, é a sua velocidade. Em um terreno plano, firme, preferencialmente asfaltado, ele consegue chegar a 70 km por hora. Então imagina você pilotando uma dessa aqui. Você liga aquele motor, o motor das Quimeras são muito potente. A quantidade de cavalo de força por tonelada é muito maior do que os tanques da guarda. Então tu sente aquela potência vibrando ali. Porque o motor fica embaixo do pessoal que está dirigindo. Então assim, ó, se você ainda consegue escutar, parabéns! Normalmente o guarda não vive tempo suficiente para ter perda auditiva induzida por ruído, mas se ele conseguir durar algumas batalhas, ele provavelmente não vai mais escutar as ordens muito bem. Mas aí você liga aquele barulhão, aquele calor embaixo dos seus pés, o tanque tremendo. Desculpa, tanque não, veículo blindado de infantaria. Você liga ele, ele começa a tremer. E você empurra a manivelinha para frente, ele começa a rodar para frente, e aí você passa para a segunda marcha a incríveis 17 km por hora, e na segunda marcha você passa para a terceira a quase 50 km por hora, e agora aquele tanque, aquele vento batendo no tanque, não em você, porque você está dentro de um caixão de metal, mas você sente como se seus cabelos estivessem ao vento, e o tanque vai acelerando, e a Quimera vai indo mais rápido, e você passa para a última marcha, agora batendo 70 km por hora. Imagino que nesse momento os guardas tocaram a todo volume ali no Vox uma musiquinha tipo de metal pesado, uma coisa assim massa, para dar, tu pode falar o que tu quiser da Quimera, mas a equipe deles gosta de velocidade e pode-se até dizer que eles têm o desejo de velocidade. Se você nunca jogou Need for Speed, lamento. E fora de uma rua extremamente bem pavimentada e provavelmente em desnível para ele ir na descida, as Quimeras conseguem chegar no máximo a uns 55 km por hora, mas isso também é ser bem otimista. Esses caixotes de metal não são muito rápidos. E a torre de cima dele, por ele ser bem alto, ela tem uma inclinação de até menos 2 graus para baixo, no caso é óbvio, né, se é menos 2 é para baixo, ou até 25 graus para cima, e se ele utilizar um bolter, que é o lança-granadas, ele consegue fazer quase um tiro indireto, que ajuda a dar cobertura para a infantaria, servindo quase que como uma equipe pesada de armas móvel. É isso que ele faria, ele vai para lá e para cá, atirando granadas, causando uma destruição na frente, impedindo que o inimigo se aproxime da infantaria enquanto ela desembarca. E, além disso também, eles conseguem, como eu tinha comentado um pouco antes, carregar até 12 soldados, ou, no caso, se tu botar armas pesadas, aí vai ser só 10 soldados, ou 4 ogros, que aí é um pouco maior. O pessoal de Catachan, mesmo que eles tenham um tamanho maior que um ser humano convencional, eles são adaptáveis, e aí um fica tipo igual Tetris, assim, um em cima do outro, e incrivelmente cabem 12 deles também. Não se preocupe. Não sei como é que o pessoal se mexe lá dentro, mas cabe 12. E outras coisas também interessantes sobre a Quimera é a quantidade absurda de armas e coisas que tu pode colocar em cima dela. Normalmente elas vêm equipadas com um Heavy Bolter, um lança-granada pesado, no chassi, diretamente à frente da Quimera. E um multilaser, que é um canhão laser, um laser automático na torre.
E além do laser automático e desse bolter, tu pode gastar um pouco mais se o teu planeta tiver condições de pagar, com um Heavy Stubber, que é uma metralhadora pesada, ou um Storm Bolter, que é um lança-granadas um pouco menor do que o pesado. E essas duas, tanto a metralhadora quanto o Storm Bolter, ficariam no chassi. Já na torre, tu pode trocar o Heavy Bolter convencional por, no caso, o Multilaser que vem nele, por um Heavy Bolter simples, por dois, no caso, um Twin Linked Heavy Bolter. O que é um Twin Linked Heavy Bolter? É um bolter pesado, é uma granada um pouco maior, e no caso são dois barris alimentados pela mesma munição. Então ele vai mais ou menos em torno de 500 tiros que a Quimera consegue levar desses Heavy Bolters, então é 250 para cada lado, é granada que não acaba mais para atirar no seu inimigo. Além dos bolters, eles também podem ser equipados com um autocannon, um canhão automático. Na nona edição não tinha na lista das armas possíveis para a unidade, o que eu acho chato, porque como eu falei antes, eles ficam bem bonitos com autocannon. E no caso, o fator legal já vale a pena aqui. Mas o canhão automático é só uma arma convencional que atira balas de canhão. Assim que no caso é uma bala mais pesada e que pode ser feita para penetrar a armadura ou que ser altamente explosiva, e por ser um autocannon ele atira automaticamente, então ele é bem rápido, ele recarrega automaticamente no caso. E essa tecnologia já existe hoje, aliás, ela existe, se eu não me engano, desde a Segunda Guerra Mundial, os canhões automáticos. E além dos canhões automáticos, tu também pode colocar um lança-chamas pesado na torre e no chassi, para mostrar para o teu inimigo que não se deve mexer com a guarda imperial. Então tu imagina, tu está dentro de uma quimera, indo contra centenas de tiranídeos dominando um planeta, e você veio para fazer o contra-ataque e para expulsar os alienígenas. Primeiro, parabéns por ser convocado para a guarda imperial. O imperador aprecia todos os sacrifícios, todos os esforços pela humanidade. E enquanto você está indo para lá, de repente, uma emboscada. Centenas de pequenos organismos tiranídeos aparecem de todos os lados. A porta de trás abre e gol, 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 gol. O pessoal começa a descer e atirar as armas a laser. E tu vê aqueles tiranídeos vindo na tua direção com as suas lâminas no local das mãos, como se fossem espadas, a garra do louva-a-Deus, vindo correndo. Tu mata um, tu derruba o outro, mas eles estão chegando perto. De repente, a Quimera começa a rodar e soltar um líquido que é o Promethium, que é um líquido altamente inflamável, e começa a rodar e jogar isso em 360 graus e faz uma muralha de chamas e corpos de alienígena queimado, salvando a vida do seu batalhão. Então agradeça por ter essas quimeras com você, porque contra a infantaria em grande quantidade, elas destroem as coisas, e agora, contra a armadura, elas já não são tão boas. Não é feito uma quimera, acho que você percebeu pelos tipos de equipamento, elas são feitas mais contra infantaria e no máximo veículos leves ou médios. Contra um tanque, tu iria ter um baita problema lidando com um tanque. Então o que tu faz para melhorar a capacidade contra blindados das quimeras? Tem como tu equipar nelas um lançador de míssil externo, e esse lançador de míssil tu pode equipar com um míssil caçador, o Hunter Killer, que eu já comentei também no vídeo do Leman Russ. No caso, ele permite um ataque especial durante a batalha que causa muito mais dano contra a armadura. Difícil um míssil só completamente vaporizar um tanque inimigo, mas tu não vai ter uma quimera só, tu pode ter um batalhão com 25, 40 quimeras, todas lançando os mísseis coordenadamente contra os mesmos alvos, destruindo eles rapidamente e continuando no seu caminho aos seus 50 por hora, bem feliz, colocando um óculos escuro e olhando pela portinhola do lado, conforme vai passando o tanque queimado atrás.
Então, as quimeras também conseguem ser armadas contra veículos blindados, apesar de que apenas uma vez na batalha, porque esses mísseis caçadores são muito raros e difíceis de encontrar, além de caros hoje em dia. E você também pode equipar elas com várias outras coisas para múltiplas funções, como luzes para iluminar o campo de batalha ou para facilitar a visão, como as lâminas de escavadeira para ignorar o terreno, ou para simplesmente cobrir uma trincheira, um poço, ou liberar os destroços para que a infantaria consiga passar no caminho. Eles também podem ser equipados com vários tipos, como eu falei antes, também de blindagens novas. E uma coisa interessante, tu pode ver ali nas quimeras que elas têm umas coisinhas para cima na parte de trás. O que é isso aí? São armas a laser, soldado. A quimera vem com 6 armas a laser já na bateria do próprio veículo. Então tu pode atirar até quando seu coração desejar, porque enquanto a quimera está com o motor ligado, a energia ali nunca acaba. Claro que se acaba o combustível, a energia das armas vai pro pau e tu fica sem bala. Mas enquanto o motor está ligado, é igual escutar o som do carro com a luzinha acesa. Por um tempo vai, mas se tu ficar muito tempo a bateria morre. Mesma coisa aqui, essas armas absorvem energia direto da bateria do veículo e enquanto o motor está ligado, o motor recarrega a bateria e as armas. Então tu pode atirar infinitos tiros de laser. Então guarda, fique no paraíso e fuzile todos os alienígenas que você puder. Claro, infelizmente essas armas são apenas rifle laser adaptado na energia do veículo. Então eles têm a mesma eficiência do teu rifle de assalto convencional a laser. Então não é nada assim fantástico, não espere grandes resultados disso aqui. Mas se tu puder causar uma ou duas feridas, ok, já se pagou. E na prática, a Quimera é o veículo mais feito no Império inteiro. Porque ele é barato, ele é bem disponível e vários planetas conseguem fazer. Ele também é barato e ele é muito versátil, podendo ter vários melhoramentos. E eu já falei que ele é barato hoje, porque essa desgraça é quase que de graça. É tão barato que as PDFs, as Forças de Defesa Planetária, utilizam essas coisas como seus carros blindados. A PDF ela é esperada apenas para conter pequenas rebeliões, revoltosos e coisas assim. No máximo um cartelzinho de contrabandistas de armas ou coisas pequenas. Ninguém espera que a PDF tenha blindados. Então, para a PDF ter um desse aqui, é porque não é difícil conseguir uma quimera. E elas utilizam para várias coisas. Tanto para dissipar rebeliões, algumas equipam as suas quimeras com armas não letais, como lançadores de água e coisa assim, que eu acho chato. Bota um bolter pesado, solta no meio dos revoltosos, faz picadinho. Não, tô brincando, não faça isso. É zoeira, tá? Eu sei porque a gente precisa deles para fazer novas quimeras. Então... Desculpa, foi mal. Me empolguei na violência aqui, perdão. Não. Os seres humanos sem violência gratuita. Violência gratuita é coisa do Angron ali, dos seguidores de Korn. A gente bota armas não letais, principalmente fortes jatos da água para dissipar as multidões, enquanto os soldados da guarda ali estão protegidos atrás de 100 milímetros. O que uma população humana de um planeta pequeno vai fazer? Se eles tiverem armas de fogo contra 100 milímetros, boa sorte tentando penetrar essa blindagem. E como eles não são considerados tanque, precisamente, então, pelo Codex, que é o código que eles têm que seguir, a Astra Militarum não pode dar tanques para uma divisão de artilharia. Tu não pode dar tanque para uma divisão de infantaria. Mas a Quimera, ela tem armas quase que semelhantes à dos tanques. Então tá vendo onde tem o esqueminha ali embaixo? Onde tem tipo o jeitinho especial ali, o jeitinho brasileiro? Porque a primeira coisa que eles fazem
é botar essas quimeras em outros batalhões. Na infantaria, para ter um veículo rápido, relativamente rápido, né? Mais rápido do que tu correndo, e ele também possui uma boa autonomia, leva bastante munição e consegue trazer uma proteção blindada contra a infantaria na linha de frente, sem quebrar o Codex e sem fazer os seus oficiais ser condenados pela Inquisição e levar um tiro na cabeça. Falando em Inquisição, até a própria Inquisição utiliza as quimeras. Eles utilizam ela para o transporte dos próprios inquisitores, então olha só que honra, e eles também levam nas quimeras os seus soldados especiais, os Stormtroopers, só que esses aqui são os Stormtroopers que realmente matam o inimigo e acertam o tiro, né? Do contrário de um outro império fracassado, de uma série que tá morrendo na apatia. Mas, beleza, ok, vamos continuar. Então, uma coisa também, assim ó, você pode esperar, meu caro guarda, que no campo de batalha você também vai enfrentar quimeras, porque elas são tão comuns, que até as forças caóticas dos poderes da ruína utilizam essas quimeras nos seus exércitos. E o motivo deles fazerem isso é porque as quimeras existem desde sempre, elas são muito fáceis de produzir novas e pelo custo-benefício, elas são ótimas. Então, o pessoal do caos também sabe o valor da sua quimera. E eu gosto sempre de citar e ser claro, a sobrevivência da unidade não é garantida no contrato da compra, tá? E vamos falar agora de unidades móveis da Guarda Imperial, as unidades de infantaria mecanizada, os punhos blindados. O que é o punho blindado? Existem unidades de infantaria, existem unidades de tanques e existem unidades de artilharia, né? Beleza. E existe a unidade mecanizada. O que é isso? É uma infantaria rápida com veículos de combate que não chega a ser um tanque, entendeu? Mas eles têm um poder de fogo equivalente. E o que esses punhos blindados fazem? Então você precisa quebrar uma formação inimiga sem problema nenhum. Inicialmente é feito uma barragem de artilharia ou um bombardeio com a força aérea na região onde os inimigos estão. Esse bombardeio vai testar a resposta dos inimigos e ver o que eles vão fazer. Depois a infantaria vai tentar se aproximar o máximo possível. Por que a infantaria a pé? Simples, eles são mais descartáveis, é mais barato. Então primeiro tu manda infantaria a pé. Quando a infantaria a pé não consegue avançar mais, eles têm ordens para cavar trincheiras. Então, para isso que serve aquela pá que você ganhou quando você se alistou no Exército Imperial. Espero que você ainda tenha. Quem não tiver, vai ter que limpar as latrinas por um mês. Estou olhando para você, privado. Mas, beleza. Então, agora que a infantaria convencional não consegue mais avançar sobre as forças inimigas, o bombardeio de artilharia continua. E é estipulado uma área e uma região, graças ao nosso infalível e grandioso comando imperial, onde os melhores e maiores mentes do Império, que pensam apenas no seu bem e na vitória gloriosa da humanidade, vão forjar e calcular o melhor plano de batalha possível. Resultados podem variar dependendo do seu comandante. Mas no caso, se o teu comandante for um cara inteligente, ele vai vou colocar uma zona de ataque relativamente fácil de encircular. E ali a artilharia vai concentrar o fogo, mas não só nesse ponto. Eles vão também lançar ataques de divergência em outros locais para que o inimigo não consiga reforçar aquele ponto específico que tu quer quebrar. E aí sim, os punhos blindados aparecem. Nos seus veículos, eles avançam rapidamente contra as linhas inimigas, atirando com lasers, com alta velocidade. Os seus comandantes abrindo a copola para olhar por cima, para identificar onde estão os inimigos e tentar guiar o tanque. Aliás, desculpa, tanque não, veículo de infantaria.
o mais próximo possível para ter um desembarque protegido, e quando eles chegam num ponto agora próximo das linhas inimigas, se tudo der certo, o inimigo vai estar em bunkers e protegido da artilharia, e esses veículos chegam tão rápido durante a própria barragem de artilharia que o inimigo ainda não teve tempo de se posicionar de volta às suas trincheiras e colocar as suas armas pesadas nos seus pontos específicos para impedir o avanço desses tanques. Além de que eles vão lançar granadas de fumaça durante o percurso para evitar ser atingidos por contra-barragens de artilharia inimiga, porque se tu vê que teu inimigo está bombardeando uma área, tu imagina que o ataque vai ser ali, né? E tu manda todo o maldito canhão que tu tem atirar naquela área. Então, se o inimigo não tem uma localização precisa, é mais fácil que eles sobrevivam. Quando as quimeras chegam no ponto seguro ou em cima e preferencialmente até atrás das trincheiras inimigas, dá-se a ordem e os soldados saem o mais rápido possível, procurando cobertura e uma posição boa para enfrentar os inimigos enquanto eles tentarem remanejar essas defesas de frente. Caso o inimigo tenha um bunker ou uma posição muito forte, quimeras com lança-chamas vão tentar chegar próximas e usar o fogo para impedir que o inimigo, aliás, para matar tudo que está dentro se der certo, ou pelo menos impedir que o inimigo utilize essa posição de vantagem. Enquanto as quimeras estavam se aproximando, os próprios lasers e os bolters vão dar o tiro de cobertura, preferencialmente nas posições onde o inimigo tem suas armas pesadas que poderiam causar dano à blindagem, porque armas pequenas, como os tiros de laser ou coisa assim, não vão afetar a blindagem. Agora um canhão de laser é outra história. Então o fogo concentrado deles é nesses pontos maiores. Essas são algumas das divisões mais bem treinadas e de elite do Comando Imperial. Quando eles chegam lá, eles vão tentar fazer o seu melhor para segurar essa posição avançada. Depois desse primeiro avanço das quimeras e das tropas mecanizadas, agora uma segunda onda de quimera vai passar por eles em locais já previamente protegidos, liberados de minas e sem resistência inimiga, sem se preocupar com tantos tiros de canhão, e tentar ganhar o máximo de terreno atrás da linha inimiga e estabelecer uma posição vantajosa para fazer o inimigo ou ter que abandonar as posições no flanco, ou correr o risco de ser totalmente encirculado e cortado de reforços. Então eles são utilizados como uma ponta da lança, como um bisturi, como uma ferramenta especial para cortar um ponto na linha inimiga e fazer a linha ao redor ir rompendo e tendo que se retirar para outras posições menos vantajosas. Então é para isso que serve a infantaria mecanizada. Claro, nem sempre é garantia de sucesso, há muito provável que vai haver baixas, mas vai ser muito mais fácil tu utilizar eles para quebrar uma linha defensiva do que tu só mandar onda após onda após onda após onda de infantaria para ganhar pequenos metros, além de que essas unidades mecanizadas conseguem cobrir grandes distâncias e, se não existir resistência do outro lado, eles vão tentar ganhar o máximo de terreno possível, claro, sempre ficando próximo da zona de reforço. E se você tem um exército maior, você consegue ter várias linhas dessas quimeras para levar mais e mais reforços. Depois que os batalhões são soltos, elas voltam para trás das linhas e tentam ficar protegidas, dando suporte de fogo indireto ou simplesmente colocando mais soldados para levar para as linhas de frente. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido e deem valor aos transportes blindados que vão te levar para a morte, para a glória no campo de batalha no futuro do 40.000. Vejo vocês na próxima, e a armadura da Quimera e o Imperador protegem.